Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Todo mundo nos ouvindo bem? Dá um ok para a gente aí, está tudo ok? Estão nos vendo, nos ouvindo? É um prazer estar hoje à noite aqui com vocês. Em nome do Departamento de Aleitamento Materno da SAPED, eu gostaria de agradecer à doutora Helena Marta, a presidente da sociedade, por nos apoiar sempre, a Bruna, por nos ter ajudado nessa logística, né, nesse projeto piloto inicial. Muito obrigada pela ajuda. Então, a live de hoje que a gente programou vocês, ela tem a demanda, na verdade, dessa live foi da própria população, da sociedade mesmo em si. Devido à pandemia, muitos pais e mães tiveram dificuldade de marcar consulta pediátrica presencial. Lembrando que tudo que a gente falar aqui hoje para vocês são dicas, os tópicos que a gente selecionou, não substitui de forma alguma a consulta presencial com o pediatra. Então, hoje, o nosso tópico, nosso tema é a amamentação após a alta hospitalar durante a pandemia, o que precisamos saber. Não posso esquecer de uma coisa, já agradeço aos meus amigos que estão aqui hoje comigo, por disponibilizar do seu tempo, para a gente planejar isso da melhor forma possível para você que está aí nos ouvindo hoje. Lembrar que não é só para os profissionais de saúde, as famílias, as gestantes que estão ouvindo a gente, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje à noite, por estar conosco. Então, o primeiro tópico de hoje é transformação da mama e do leite materno na primeira semana. Quem que vai apresentar para a gente? É a doutora Naira Fonseca. Eu vou apresentar a Naira para vocês. Então, a doutora Naira é pediatra, ela é neonatologista, membro da sociedade, do Departamento Científico da Sociedade Amazonense de Pediatria e consultora em lactação pelo IBCLC. Naira, é com você. Boa noite, Brisa. Boa noite, Samara, doutor Jefferson. Agradeço a apresentação, Brisa. Agradeço a presença de todos que separaram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Enfim, faço dos agradecimentos da Brisa os meus. Como a Brisa falou, a demanda dessa live foi essa dificuldade das famílias, né, de terem acesso ao pediatra logo após a alta. Então, nós procuramos escolher temas que ajudassem as famílias, né, e também os colegas, né, que fazem assistência ao recém-nascido, na tomada de decisão, nessa primeira semana após a alta, que realmente é um período, assim, bem crucial e bem delicado, na avaliação do recém-nascido. Então, eu fiquei de falar sobre as transformações da mama e do leite materno na primeira semana de vida. O que eu acho importante para que a gente consiga compreender essa fisiologia, o que eu acho importante frisar? Se a gente não separa transformações da mama, mudanças do leite, do comportamento e da fisiologia do bebê, a gente começa a entender que tudo funciona exatamente como deve ser. Então, vamos lá. Essas informações, elas vão atingir o maior grupo de bebês e de mães que recebem alta na maternidade, que são os bebês que nascem de tempo, né? Então, os bebês que nascem entre 37 e 41 semanas. Os prematuros, os bebês com outras necessidades, para eles essas informações não cabem tanto assim, mas a gente entende que essas informações vão contemplar esse grupo maior. Então, vamos lá. Se eu penso que todas as mudanças da mama e as transformações do leite, elas são para atender as demandas daquele recém-nascido, então, repito, a gente consegue entender que está tudo dentro do que se espera. Então, a primeira apresentação do leite, né, a primeira forma como o leite materno se apresenta é a forma de colostro. Então, eu reforço aqui que o colostro, ele não é um pré-leite, ele não é um leite que ainda está se preparando, não. Ele é uma forma de apresentação do leite materno com propriedades de proteção, nutricionais, assim, indiscutíveis. Então, essa é a primeira forma que o leite vai se apresentar para a gente, né? E como que está a mama da mãe nessa fase? Então, olha só, o colostro, ele às vezes já começa a aparecer no final do terceiro trimestre, e às vezes a mãe entra em trabalho de parto, o bebê nasce, e aí que a gente vai começar a ver as primeiras gotas de ouro, né? Então, o volume do colostro, ele realmente é bem pequeno, né? São as gotas de ouro, e as características da mama são idênticas às mamas, à mama da fase gestacional.
Então, não é para esperar uma mama muito cheia, uma mama túrgida, porque nessa fase é realmente assim que ela se apresenta. Uma das preocupações maiores nessa fase, né, das mães, das famílias, é se esse volume tão pequenininho, né, aparentemente tão pequeno, se essas gotas vão ser suficientes para nutrir esse bebê. Então, vocês lembram, né, que a gente acabou de falar que essas informações elas valem para o bebê de termo? Então, olha só, os bebês no final do terceiro trimestre, né, ou no terceiro trimestre todo, eles recebem um aporte adequado de gordura, um estoque, uma reserva, né? Então, acaba que eles guardam bastante reserva energética na gordura marrom. Para quê? Para que eles consigam dar conta desse período inicial, onde realmente a produção de leite, quando a gente pensa em volume, ela é pequena. Então, olha só, essa apresentação pequena de colostro, ela vem de encontro com o recém-nascido que tem reservas energéticas para aguentar essa fase. Se a gente não respeita essa fase da fisiologia, ou seja, se a gente acaba suplementando sem necessidade esse bebê, o que acontece? Já tem trabalhos que falam que o bebê que não perde peso adequadamente nessa fase, o bebê que tem um aporte maior do que deveria receber nessa fase, ele tem um risco maior de obesidade no futuro. Por quê? Porque a gente está intervindo na fisiologia, tá bom? Então, primeira fase do leite, colostro, elevada propriedade nutritiva, protetiva, de proteção, muitos anticorpos, muitas células de defesa e sim, com aporte calórico e volume necessário para nutrir o bebê nessa fase. Eu vou pedir para a Bruna colocar aquela imagem que a gente tinha selecionado da capacidade gástrica do recém-nascido. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. É uma ilustração, essa ilustração é bem antiga, a gente fez a versão regional, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, para tentar ilustrar que realmente o volume do estômago do recém-nascido, ele é pequeno. Pronto, acho que agora vocês estão conseguindo ver. Então, ao invés de colocar o tamanho de uma cereja, a gente colocou aqui, né, que no primeiro dia de vida, o máximo de volume que caberia no estômago de um recém-nascido seria isso, entre 5 e 7 ml. E não necessariamente o bebê precisa mamar, ingerir isso tudo para estar saciado e para ter o aporte nutricional adequado. Na segunda imagem, a gente colocou aqui como se o tamanho do estômago do recém-nascido ele fosse do tamanho de uma pupunha. Então, lá para o terceiro dia de vida, caberiam aí, em média, 22, 27 ml. Então, a gente vê que esse volume é realmente pequeno. Deixa eu dar os créditos, né, dessa imagem, né? Foi uma ilustração feita, né, pelo Grupo Camãe, que é um grupo de apoio à amamentação, em parceria com o departamento e com a SAPED e a Universidade Estadual do Amazonas, no intuito de regionalizar essas imagens, né? Para que a gente consiga particularizar essas imagens que antes eram, enfim, de tamanho de cereja, de frutas que não eram muito características, não são características nossas. Mas então, acho que você já podia tirar a imagem, Bruna, mas era só para reforçar, assim, que o tamanho do estômago do recém-nascido, ele é realmente muito pequeno. E, então, o que corresponde a esse volume pequeno do colostro, tá? A segunda etapa, né, a segunda fase do leite, seria o leite de transição. Quando que essa modificação, essa mudança começa a acontecer? Em média, no terceiro dia de vida, 72 horas após o parto, tá? O leite de transição, ele carrega junto com ele muitas mudanças na mama materna. Então, é aqui que vem aquela descida do leite, né? A pojadura, onde as mamas ficam muito cheias, muito engurgitadas. É uma fase muito esperada, né? Então, as mães, as famílias sempre perguntam, né, doutora, meu leite ainda não desceu, tem alguma coisa de errado? Quando que ele vai descer? Então, em média, acontece lá para o terceiro dia de vida, mas essa descida do leite, ela pode vir um pouquinho antes, lá para 36 horas, ou ela pode vir depois, então pode vir lá para o quinto dia de vida. Então, vejam, é uma amplitude muito grande. Então,
Então, às vezes, algumas mães podem sair da maternidade sem ter passado ainda pela pojadura e pela descida do leite, tá? É uma fase que, embora muito desejada, é uma fase bem delicada, tá? Porque há como se fosse uma produção exagerada de leite. Então, o corpo ainda não sabe exatamente quanto o bebê vai precisar e acaba que as mamas ficam muito cheias e, às vezes, o bebê ainda não dá conta de esvaziar. Qual que é a nossa principal preocupação nessa fase, né? É a questão do engurgitamento, da mama muito inchada de forma, às vezes, até patológica, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter nessa fase, né, é o quê? Essas mamas, elas precisam ser esvaziadas. Então, vamos voltar lá para a fase anterior. Na fase do colostro, eu tenho uma mama flácida, né, com a consistência que estava na gestação. Então, eu não tinha tanta preocupação com o esvaziar da mama. Agora, na fase do colostro, essa mama cheia, ela precisa ser esvaziada, de preferência pelo bebê. Se o bebê, por algum motivo, não está dando conta de esvaziar essa mama, é importante que ela seja esvaziada através de com a massagem e ordenha, né, ou extração, manual ou com bomba. Mas esse leite represado, se não for retirado a tempo, favorece o surgimento daquelas complicações da mama que a gente não deseja, né, o engurgitamento patológico, mastite, e também mandam uma mensagem para o cérebro que a gente não gostaria de mandar, que é o quê? Vamos reduzir essa produção, porque o bebê não está dando conta de mamar isso tudo. Então, a mensagem que eu tenho para passar desta fase é o quê? É importante que a mama seja esvaziada. Então, se o seu bebê mamou de um lado, você notou que ele está saciado, e essa mama ainda ficou cheia, então ainda se sente pesada, então é importante que na próxima mamada o bebê volte para essa sua mama antes de ir para outra. Ou que a sua mama seja esvaziada com bomba ou com uma massagem e ordenha manual. O Dr. Jefferson vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mais tarde. Tá? Uma outra preocupação dessa fase é que, às vezes, a mama está tão engurgitada, tão tensa, que na hora que o bebê vai fazer a pega, ele escorrega, vem para o bico e também favorece o surgimento das fissuras. Então, vamos lá. Nessa fase, apesar de ser realmente muito desejada, eu preciso ter muito cuidado, né? Para que a mama seja esvaziada, para que a mama esteja macia a areola, macia o suficiente para que o bebê consiga fazer a pega sem machucar a mãe, tá? Então, nessa fase eu tenho um leite de transição, que chama, né? E o bebê, como que é o comportamento do bebê? Ele ainda se comporta de forma muito parecida da fase anterior. Então, é um bebê que mama toda hora, né? A gente lembra que a gente está em livre demanda. Então, não tem horários pré-estabelecidos. E como está bem no comecinho, o bebê faz intervalos muito curtos entre uma mamada e outra, e tudo bem. Não significa que o leite não está sendo suficiente. Significa que ele está mamando bem, que esse leite está sendo já digerido e que ele já voltou a querer mamar novamente, tá? Às vezes, nessa fase, as famílias se preocupam com o aumento do número das fezes, e às vezes umas fezes até explosivas, né? Mas também está dentro do cenário dessa fase de apojadura, tá? E a terceira fase, né? O terceiro cenário que a gente tem de mudança do leite é o leite maduro, né? Então, olha só. A gente saiu daquela fase do colostro, uma quantidade pequena, fomos para a fase da descida do leite, da pojadura, do leite de transição, e agora a gente segue para o leite maduro. Então, nessa fase, o corpo já entendeu mais ou menos qual é a demanda do bebê, né? Nessa fase, o bebê já começa, às vezes, a dar alguns intervalos um pouquinho mais regulares, mas lembra, esse primeiro mês é um mês muito intenso. E a preocupação nossa dessa fase é que as mamas continuem sendo esvaziadas, mas a gente lembra que a mama ela não tem mais as características daquela descida do leite.
Então, sim, as mães vão notar que as mamas ainda têm um tamanho aumentado em relação à fase da gravidez, mas não tem aquela mama super tensa, leite escorrendo toda hora. E nessa fase, o que mais preocupa as famílias? Elas pensam, nossa, eu estava produzindo muito leite e agora o meu leite, a minha produção caiu. Então, eu tenho baixa produção, eu vou precisar suplementar porque não está sendo suficiente para nutrir o meu bebê. E então, o que a gente gostaria de reforçar é isso. Então, essa fase é uma fase que a gente não precisa ter mama cheia toda hora. Então, mesmo que quando o seu bebê tiver um sinal de fome, se você sentir que a mama não está tensa como você esperaria ou como estava anteriormente, só é colocar o seio, o bebê começa a sugar e imediatamente durante a sucção, o leite começa a ser produzido. Tem um dado que é importante, que eu acho que vale muito para essa fase, para que as mães fiquem seguras em relação à sua produção. Então, olha só, nessa fase agora de leite maduro, até 80% do volume de leite produzido em uma mamada, ele é produzido imediatamente durante a sucção do bebê. Então, não precisa achar que esperar a mama encher para colocar o bebê ao seio. Essa é uma queixa muito comum. Às vezes as mães chegam aí no consultório e falam, olha, doutora, eu tô achando que a minha produção caiu, então o que eu estou fazendo? Eu espero a mama encher bastante para colocar o meu filho para mamar. Então, uma sugestão é que a gente não faça isso. Vamos prestar atenção nos sinais de fome e saciedade. Se seu bebê, independente do último horário que mamou, ele já tem novamente sinal de fome, sinal de vontade de mamar, que é o quê? Mãozinha na boca, sono mais superficializado, procurando alguma coisinha para sugar, já coloca o seio, que a produção de leite vai ser suficiente para atender as demandas dele na maioria das vezes, tá? E aqui, nesse contexto, a gente já finalizando essa primeira parte, vale aquela máxima, né? Que a mama não é um órgão de depósito, ela é um órgão de produção, né? Então, quanto mais o bebê sugar, maior será a produção. Então, a gente sabe que a fisiologia é bem variável nessa fase, né? Então, são muitas mudanças num intervalo muito curto. Então, a gente sabe que essas mudanças às vezes confundem e deixam as famílias inseguras, por isso a gente achou interessante abordar isso nessa live. Em cada momento, colostro, leite de transição e leite maduro, a gente tem orientações específicas e um comportamento esperado da mama e do bebê. E se a gente entende que essas mudanças da mama são para atender as demandas do bebê, a gente fica seguro e com certeza tem uma chance maior de manter esse aleitamento ao longo dos 6 meses, que é o que a gente deseja. Agradeço a atenção de vocês. Se tiverem alguma pergunta, podem ir mandando, que ao final da live a gente vai procurar respondê-las. Obrigada. Obrigada, Naira, foi ótimo. Já estou anotando as perguntas aqui, selecionando as perguntas para a gente responder no final. Esqueci de falar isso no início, vocês podem enviar as perguntas e no final a gente vai ter um tempinho para responder todas as perguntas de vocês, ok? Então, para o nosso segundo tópico, o tópico que a gente escolheu foi como diferenciar o bebê que mama bem do bebê que precisa de ajuda na amamentação. Quem vai falar um pouquinho disso para a gente é a doutora Samara Paula. A Samara é pediatra, neonatologista, membro do nosso departamento de aleitamento materno da SAPED e consultora em lactação pelo IBRCE. Samara, é com você. Com vocês? Oi, gente. Então, é um imenso prazer fazer parte deste grupo. Agradeço cada um de vocês. É uma grande honra e obrigada, Saped, toda a assistência de vocês. Então, eu quero dar aqui ferramentas práticas para a gente estimular os pais, como nós como pediatras, você que está aí assistindo como profissional de saúde, e você, papai e mamãe, que está aí também nos assistindo. Estamos com um público bem interessante.
Quais são as ferramentas práticas que nós temos, que o bebê nos mostra em relação à sua transferência de leite? Então, a doutora Naira falou super bem sobre o volume gástrico. Então, e se essa amamentação está indo bem, qual é o que eu preciso interpretar? E nós, pediatras, nós podemos estimular essas informações de forma simples, didática, que são simplesmente o número de fraldas e também evacuações. São coisas muito simples de serem praticadas e estimuladas ainda no pré-natal, que essa mãe ela vai estar empoderada, assim como esse pai, de perceber alguma dificuldade na transferência de leite. Eu gosto muito dessa exemplificação, acho que está até aqui prática, a gente tem essa ferramenta então, que também foi executada pelo Caman, é um dos nossos produtos, vamos dizer assim. Então, quando a gente percebe, pelo menos eu preciso mostrar para esse pai e para essa mãe que ele precisa, no primeiro dia de vida, esse bebê precisa também ter pelo menos uma fralda de xixi. No segundo, pelo menos 2. No terceiro, pelo menos 3. No quarto, pelo menos 4. No quinto, pelo menos 5 fraldas. E a partir do 6º dia de vida, pelo menos 6. Se a gente identifica que esse bebê está com dificuldade nas fraldas de diurese, de xixi, é um dos sinais que esse bebê não está amamentando bem. E a gente precisa intervir. E uma das coisas que nós podemos falar, papai e mamãe, não adie a consulta com o pediatra, mesmo em tempos de pandemia. Porque é extremamente importante que nós vejamos perca de peso, ela está adequada? Como está a mama? Como está a produção de leite? Como está? Existem níveis de icterícia mais graves que podem estar associados à dificuldade na amamentação? Todos esses questionamentos, nós precisamos ter essas respostas. E a gente precisa fazer avaliação clínica, né? Então, que é muito importante, ela necessita realmente ser presencial, porque nós precisamos fazer o exame físico, pesar é extremamente importante. Então, e principalmente avaliar essa mama, esse aleitamento materno que está em estabelecimento. E uma coisa prática também, por exemplo, um bebê que você identificou é o exame físico que existe uma anquiloglossia. Não há possibilidade ou não precisou de intervenção naquele momento. Como é que eu faço para identificar que essa mãe precisa de ajuda quando simplesmente esse bebê não evacua? Né? Nós rapidamente, realmente sabemos, trazemos esse conhecimento que o bebê pode, em aleitamento materno exclusivo, pode ficar até 10 dias sem evacuar. Porém, eles têm que estar com o estabelecimento da amamentação adquirido, que é recuperar o peso de nascimento, essa mama estar saudável. Então, só a partir disso, se esse bebê ainda não recuperou o peso de nascimento, e não está evacuando o mecônio, aquela coloração preta, esverdeada, por muitos dias, pode ser que existe uma dificuldade grave na amamentação associada aí, que eu identifico ao exame físico e também a gente identifica pela perca de peso. Vejam aqui comigo, essa também é uma dica muito prática. Então, olha aqui, no primeiro dia, nós estamos vendo aqui essa coloração normal, usual do mecônio, né? Preto, esverdeado, uma graxa. Então, papai e mamãe, uma graxa que a gente vê aqui. Então, normalmente, a gente vai vendo que ainda no segundo dia pode ter essa coloração. No terceiro, naturalmente, nós identificamos que o bebê vai mudando a coloração aqui. Porque quando existe a apojadura, em sua grande maioria, a apojadura pode acontecer até o 5º dia. Então, a gente vai identificando. 4º dia vai clareando e assim sucessivamente a gente vai vendo cada vez mais clarinho. A coloração, tipo tom de vatapá, por exemplo, é uma evacuação que a gente fica mais tranquilo, ou seja, a bilirrubina está sendo excretada, fazendo
essa coloração pelas fezes. Aquele bebê que a mãe já fala, doutora, meu bebê faz cocô que nem um patinho, né? Mami faz cocô. A gente identifica que são coisas que a gente vê que tá tranquilo realmente. Mas aquele bebê que está ali no 7º dia e ainda não estava quando? Fica 2 dias sem evacuar, com perda de peso importante, fissura mamária, esse leite ainda tá a mama engurgitada. Então, às vezes, antes ainda de examinar o bebê, só para a gente questionar na anamnese esse bebê, a gente já identifica que existe uma dificuldade na transferência de leite. São informações práticas que nos ajudam a tomar uma decisão e ajuda esse pai, essa mãe a ter subsídio para falar assim, olha, a doutora me falou lá na maternidade que se esse bebê não fizesse xixi e não fizesse cocô, eu precisava ir buscar um atendimento médico rapidamente. Ele não conseguiu um acesso ao pediatra no CAIC, na UBS, mas ele foi procurar ajuda, porque esse bebê tem alto risco de desidratação. Uma das consequências das dificuldades na amamentação é desidratação hipernatrêmica, e ela pode acontecer sim. Por exemplo, um bebê com anquiloglossia, um bebê com dificuldades na amamentação, que está dificultando a extração de leite, esse bebê pode estar sofrendo em casa. Uma vez que a gente já tem essa ferramenta, essas informações, e os pais sabem dela de forma bem importante, nós como profissional de saúde conseguimos transmitir, de forma bem simples, a gente consegue realmente ajudar essa família a identificar que eles precisam de ajuda, que tem algo errado. Aquele bebê, sabe, aquele bebê que mama o tempo todo. Então, a gente faz um raciocínio com as fraldas de diurese e de evacuações. É uma ferramenta simples que ajuda tanto o profissional de saúde quanto os pais. É uma das informações que a gente gostaria de dizer e é um grande prazer novamente estar com vocês. Eu passo novamente para a doutora Brisa. Essa foi uma ideia de ver sinais de transferência de leite, e assim, que é muito importante, como o exame da mama, né, a avaliação da mamada, seja ela de forma subjetiva, que eu vejo via fralda de xixi, de cocô, então, eu vendo evacuações, diurese, e como que está essa mama, e vejo o exame físico e faço todo o raciocínio clínico que a gente não pode abrir mão, mesmo em tempo de pandemia. Um grande abraço a todos. Obrigada, Samara. Então, gente, a gente vai continuar. Agora a gente vai passar para o tópico 4, que é o tópico 3, perdão, orientações sobre pé, posições e como e por que realizar massagem em ordenha e extração do leite. Quem vai falar isso um pouquinho para a gente é o nosso presidente do departamento, Dr. Jefferson Pereira Guilherme. Dr. Jefferson é pediatra, neonatologista, membro e presidente do nosso departamento e consultor em lactação pelo IBLCE. Dr. Jefferson, é com você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Da pessoa da doutora Helena, presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria, eu cumprimento todos os colegas pediatras e os meus colegas do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Amazonense de Pediatria. Vamos lá. O que a gente precisa conversar? Então, eu preciso falar rapidamente sobre pega, posição, massagem e ordenha. Essas são competências que todas as mulheres que desejam amamentar precisam desenvolver. Então, se você quer amamentar, é importante que você conheça quais são os sinais de boa pega e quais são as posições que você pode colocar o seu bebê para amamentar. E se você é um profissional de saúde, você precisa saber orientar adequadamente essa mãe com relação a esses tópicos. Existe uma certa
um exagero, às vezes, da gente ficar muito preocupado com a pega, a posição, e a mãe vai perdendo um pouco a espontaneidade para amamentar. Então, siga também um pouco da sua intuição, isso é importante, esse momento, né, da mãe e do bebê é um momento único, mas se você tiver dificuldades, então, somente se você tiver dificuldades na amamentação, é que a gente vai ter essa preocupação maior com a questão da pega e da posição. Então, com relação à pega, eu queria te dar, assim, 2 dicas, vamos falar assim, de forma mais importante. Esse é o Júnior é o meu boneco aqui, que vai nos ajudar a fazer, a todo mundo compreender como que isso se dá. Então, olha só, é importante, quando o bebê vai pegar o peito, que ele seja posicionado mais baixo do que a mama. Então, é muito difícil o bebê fazer a pega correta quando ele é posicionado acima do peito. Então, uma dica, qual que é a dica? O nariz do bebê deve ser posicionado no rumo, na altura do mamilo. Então, o bebê vem de baixo e ele pega o peito de baixo para cima. Então, quais são os sinais quando o bebê pega bem? Olha lá. Tem mais auréola acima do que abaixo. O nariz do bebê fica livre, ele consegue respirar. E o queixo do bebê encosta na mama. Isso é muito importante. E a boquinha, o lábio inferior do bebê fica virado para fora, como se ele fosse um peixinho. Então, revisando, nós vimos como que o bebê faz uma boa pega. Quais são os sinais que o bebê pegou bem? Então, o bebê ele vem de baixo para cima para pegar a mama, e aí ele pega a mama e sobra mais auréola acima do que abaixo. É o que a gente chama de pega assimétrica, porque o bebê pega mais de baixo para cima. O narizinho fica livre e o queixo encosta na mama. Isso é muito importante. E o lábio inferior do bebê fica virado para fora, né? Com aquela boquinha de peixinho que a gente conhece bem. Se você está com dificuldades na amamentação e você percebe que o seu bebê não, se você, na hora que o bebê pega, você não consegue perceber esses 4 sinais de boa pega, procure alguém especializado no apoio à amamentação. O pediatra é uma figura fundamental para estar conduzindo esse processo, mas a gente sabe que existem outros profissionais da saúde também com competência para te ajudar nesse momento. Eu queria agora falar de outra questão com vocês. É a respeito da importância da massagem e da ordenha. Olha, se você souber, se os profissionais de saúde, ou se a mãe souber, essas 4 coisas, essas 4 competências, pegar bem o bebê, posicionar bem o bebê, fazer massagem, fazer ordenha mamária, nós vamos resolver 95% das dificuldades na amamentação. Claro que isso vai depender muito da abordagem, né, do profissional, de como que a gente vai conversar, como que nós vamos abordar essa mãe nesse momento de dificuldade. Então, o que eu quero falar de massagem? Primeiro, existem 2 técnicas padronizadas aqui no Brasil. Então, olha aqui, ó, na massagem... Não, deixa eu fechar. Então, na massagem, eu vou apoiar a mama e eu vou, com os 2 dedos, fazer uma digitopressão com movimentos circulares, inicialmente na região aureolar, tentando desfazer aquelas nodulações, né? Geralmente, a mama, então, na primeira semana, é comum um engurgitamento mamário, e essa massagem, então, ela não deve promover dor, mas ela deve ser capaz de desfazer os nódulos que estão cheios de leite.
Então, novamente, você vai fazendo os movimentos circulares, você começa na auréola e vai descendo em movimentos elípticos até chegar na base da mama. Então, essa é uma técnica. Outra técnica, você vai com uma mão apoiar a mama e com a outra mão, com a palma estendida, você vai dividir a mama em quadrantes e você vai fazer, então, com a palma da mão, a massagem. Então, na técnica 1, você faz com a ponta dos dedos os movimentos circulares, e na técnica 2, você apoia a mama e faz os movimentos circulares. O que eu estou ensinando agora? É a ordenha? Não. Eu estou ensinando a massagem mamária. Tem uma técnica melhor que a outra? Não. É a destreza da mãe, é o estilo da mãe. A mãe é que decide qual a melhor técnica para ela. E é importante que a mãe aprenda a técnica. Por quê? Porque é ela que sabe o tanto que a mama dela está dolorida. O limiar de dor é muito individual, ok? Então, é importante desenvolver essa competência, aprender a fazer a massagem. Eu queria que vocês também prestassem atenção numa dica. É muito comum, na hora de fazer a massagem, a ordenha, agora eu vou ensinar a técnica da ordenha. É muito comum as mulheres deslizarem o dedo, olha lá esse movimento, olha, deslizando o polegar, tentando retirar o leite. Então, isso configura má técnica de ordenha, ela é pouco eficiente e isso machuca as mães. Então, como é a técnica da ordenha? São 2 movimentos concomitantes, preste atenção. Então, eu, com o indicador e o médio, olha aqui o C, o indicador e o o polegar e o indicador, eu vou posicionar os dedos atrás da auréola, tentando encontrar, olha, os dedos. Só que ao mesmo tempo que eu faço esse movimento de apertar, eu jogo a mama contra o tórax, de forma que eu vou ficar lateralizado. Então, olha, contra o tórax, aperta e solta. Contra o tórax, aperta e solta. Então, esses movimentos, aqui eu estou fazendo de forma didática, mas depois que a mãe aprende a técnica, eles são concomitantes. Então, contra o tórax, aperta e solta. Contra o tórax, aperta e solta. É importante que a mãe compreenda que todas as vezes que o bebê dela não consegue esvaziar a mama, é importante que ela retire o leite. Por quê? É isso que mantém a produção do leite, né? Então, a técnica da massagem é importante e a técnica da ordenha é muito importante. Quero dar outra dica a respeito da ordenha. A mãe, ela quer, naquela ansiedade, ela quer fazer a massagem rapidinho e já quer fazer a ordenha para tirar logo litros de leite. Não é assim que funciona. Então, tira essa ansiedade, respira fundo, você vai fazer a massagem, você vai gastar uns 10 minutos fazendo essa massagem na mama, em cada mama. E aí você vai partir para uma sessão de ordenha. É claro que eu estou já pressupondo que você tomou todas as medidas de higiene sanitária. Então, você lavou as mãos até o cotovelo, né? Você prendeu o cabelo, você não vai falar ao celular nesse momento, de preferência você vai estar com uma máscara ou simplesmente uma fralda amarrada para evitar que você contamine o seu leite, independente de estar com Covid ou não estar com Covid. Essas medidas, elas já existiam antes da pandemia, ok? Então, é muito importante que você domine a técnica da massagem, que normalmente é pouco valorizada, e antes de começar a ordenha propriamente dita, você deve pensar no bebê. Então, relaxa, pensa no seu bebê,
Sobretudo se você está no ambiente de trabalho, fazendo uma ordenha, se você está afastado do bebê, né? Pode levar uma roupinha do bebê para você cheirar, sentir o cheiro do bebê. Isso libera ocitocina e isso ajuda a sair, a descer o leite. Você pode colocar a música de vocês, geralmente a mãe tem uma musiquinha que ela ouve na gravidez. Então, tudo que conecta a mãe ao bebê libera ocitocina e esses recursos, essas estratégias devem ser utilizadas pela mãe para que ela facilite a descida do leite, a saída do leite durante a ordenha. Então, ela faz a massagem, relaxa, fecha os olhos, pensa no bebê e vai fazendo esse estímulo ainda na região mamilo-areolar, porque isso tudo ajuda até na produção de leite. E aí sim ela começa a ordenha propriamente dita, como eu demonstrei na técnica há pouco. Ok, pessoal? Então, é muito importante que a gente saiba providenciar, perceber. Se eu estou com dificuldade na amamentação, então eu tenho que perceber. Poxa, a pega está adequada? Então, você já sabe quais são os sinais da boa pega. Quais são? O bebezinho, ele pega a mama de baixo da gente. Ele pega a mama de baixo para cima. Então, ó, ele vem de baixo, e aí, olha lá, ó. Na hora que ele pega a mama, você traz o bebê, olha o nariz do bebê, como ele fica livre, o nariz fica livre, tem mais auréola, mais parte escura da mama acima da boca do que abaixo, e o queixo do bebê encosta na mama, e o lábiozinho inferior do bebê está exteriorizado, está virado para fora, feito uma boca de peixinho. Falei bem da questão da pega, detalhei a questão da massagem, passei as duas técnicas tradicionais aqui no Brasil. Existem outras técnicas, outras variantes, vamos falar assim. Falei da importância da ordenha. Bom, e quando é que eu preciso fazer a ordenha? Quando que eu... Todas as vezes que você perceber que a mama, depois que o bebê mama, a sua mama continua cheia, sobretudo na primeira semana de vida, por causa da apojadura, aquela descida do leite, a mãe fica com a mama muito cheia. Então, é muito importante que nesta etapa a mulher massageie suas mamas e faça a ordenha. Retire o seu leite, ok? Eu queria ainda falar de mais uma questão com vocês. A ordenha, ela pode ser manual, com as mãos, como eu acabei de ensinar. Todas as mulheres devem aprender esta técnica de tirar o leite com as mãos, mas as mulheres hoje, elas geralmente já chegam nos nossos consultórios utilizando bombas. Então, eu quero fazer um alerta. Cuidado, as bombas podem machucar. Então, sobretudo nos primeiros dias, evite o uso de bomba. Tem pouca evidência para usar bomba nos primeiros dias de vida. Mas depois, se a bomba combina com o seu estilo de vida, né, com o seu jeito e mantendo o devido rigor higiênico sanitário, aí você pode utilizar a bomba. Aí sobre bomba, eu queria falar 3 coisinhas. Primeiro, essas bombas tipo buzina de bicicleta, elas deveriam ser proscritas. A gente não usa mais isso, pessoal. Ela tem um vácuo muito forte, ela costuma machucar as mães, e o pior, elas não foram desenhadas para ser devidamente esterilizadas. Então, o bulbo delas fica contaminado. Então, nós devemos interromper, a gente não recomenda, né? Como profissional de saúde, a gente não usa mais esse tipo de bomba, ok? Existem as bombas cilíndricas, vou mostrar aqui uma bomba cilíndrica, olha, um cilindro passa sobre o outro, aqui, um cilindro sobre o outro, então a gente posiciona a bomba, aqui, a gente posiciona, olha lá, a bomba, centraliza aqui, e aí, olha aqui, olha a destreza que esse tipo de bomba manual exige da mãe. Então, é uma bomba manual, ela costuma ser barata, né? Esse é o
o ponto positivo, mas ela exige destreza e ela traz uma dificuldade para a retirada do leite. E a literatura descreve tendinite com a utilização desse tipo de bomba, tá ok? Então, essa bomba pode ser utilizada, mas ela exige, assim, uma expertise aí, que às vezes a mãe, até que ela aprende a usar, já passou o tempo. E as bombas tipo gatilho, né, que são as bombas mais divulgadas atualmente, o preço delas caiu bastante, e não existe evidência de que uma bomba elétrica seja superior a uma bomba manual, ok? Então, a bomba manual, você queria dar essa dica. Quando você vai utilizar a bomba manual, você centraliza, né, a flange na mama e você faz esse movimento aqui do gatilho, olha. No início, os primeiros minutos, você não faz toda a força, você fica superficial. Lembra que a gente massageia primeiro? Então, você deve passar uns 2 a 3 minutos fazendo esse movimento mais leve, né? E depois de 2, 3 minutos estimulando a mama, aí que você começa a fazer a sessão de ordenha com a bomba propriamente dito. Ok, pessoal? Você deve utilizar o vácuo máximo que não cause dor. Ok? Acho que ficou claro aí. Com as perguntas, a gente vai poder responder as dúvidas que surgirem, que é natural. Eu queria deixar claro também que o grupo do departamento, ele não tem conflito de interesse, nós não somos patrocinados por nenhum tipo de empresa, nada que tenha conflito com a amamentação, tá bom? Acho que era isso que eu queria chamar a atenção. Para fechar, né, eu queria falar que para a mãe conseguir amamentar, ela tem que acreditar no seu poder, na sua capacidade de amamentar. As mulheres facilmente ficam desencorajadas, elas facilmente, no período puerperal, elas são sugestionadas a não acreditar que elas são capazes de amamentar. Então, vira o jogo, né? A mulher, ela tem que assumir o protagonismo desse momento, é a mulher que é a atriz principal desse filme, e ela tem que encarar, ela tem que acreditar, eu sou capaz de amamentar, eu sou capaz de amamentar. Então, se ela tiver o apoio da família, do marido, né, do parceiro, da parceira, né, da sociedade, dos profissionais de saúde, com certeza ela vai conseguir passar essas dificuldades de uma forma mais fácil. E eu gosto também, então, já estou encerrando, para você, profissional de saúde, conseguir ajudar uma mãe a amamentar, o mais importante não é saber a teoria da amamentação. O mais importante é se conectar. Você precisa ouvir essa mãe, deixar ela chorar. É um momento difícil, é um momento que a mulher precisa de muito apoio, ok? São essas 2 dicas que eu queria realmente passar para vocês, e vamos partir, né, para daqui a pouco para as perguntas, tá bom? Basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. Vamos seguir com os próximos colegas. Obrigada, Jefferson. Obrigada, doutor Jefferson. Então, agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre doação de leite e bancos de leite. Bruno, você pode colocar, por favor, o nosso slide? Então, vou falar um pouquinho para vocês como um profissional de saúde pode reconhecer aquela mãe que pode ser uma doadora. Então, lembrar para você, pediatra, que você consegue reconhecer essa mãe ainda na consulta pré-natal, lembrando a importância da consulta pré-natal, do pediatra no pré-natal. Você reconhece essa mãe doadora na consulta pré-natal, na primeira semana de vida, na primeira semana que você atende essa mãe no consultório, na maternidade. Então, você sempre deve falar sobre a doação de leite. Lembrando, eu coloquei aqui no link para vocês, a doação do leite materno é uma campanha do Ministério da Saúde, juntamente com a Rede Brasileira de Bancos de Leite. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela também faz essa propaganda, né, essa divulgação da doação de leite.
A nossa sociedade tem inúmeros documentos, o Departamento Brasileiro de Amamentação, de Aleitamento Materno, disponibilizou vários conteúdos para você, pediatra, se atualizar e orientar de forma correta as mães. No Amazonas, hoje, nós temos esses 3 bancos de leite que estão aí na tela para vocês. Então, na Zona Leste é o banco de leite da Maternidade Ana Braga, o número é 3647-4234. Na Zona Norte, o banco de leite da Galileia, o número é 3643-5523. Na Zona Sul, o banco de leite da Maternidade Bobina Mestrinho, né? 3182-4534. Então, você reconhecendo você pediatra, reconhecendo a mãe doadora, lembrando que após a lactação estabelecida, onde você tem excesso desse leite, você sugere a mãe a procurar um desses bancos de leite. Lembrando que as sorologias devem estar atualizadas pelo menos nos últimos 3 meses, para que elas possam ser encaminhadas para essas unidades com profissionais habilitados para orientar sobre a doação de leite. Tudo bem? A gente aqui na conversa, eu vi que tem bastante pergunta sobre... que já está respondendo uma pergunta, onde são os locais que podem fazer a doação do leite? Então, são nesses bancos de leite. Então, no Amazonas, nós temos esses 3 bancos de leite. Então, a gente vai agora para as perguntas, finalizando a nossa live. Bruna, você pode colocar todos nós, por favor. Eu gostaria de falar para vocês também que nós fazemos parte de um grupo chamado CAMAN, que na verdade o curso é o CAMAN, né? O curso de manejo avançado de aleitamento materno. Nós fazemos parte junto com outros excelentes profissionais que nos ajudam nesse nosso dia a dia, nesse engajamento do aleitamento materno, que fazem parte desse grupo técnico de aleitamento materno. Ficaram perguntando no chat de onde era o material. Então o material é produzido por nós, por todo o grupo técnico. A gente vai poder deixar disponibilizar alguns desses folders na própria SAPED. Lembrando também que nós fazemos o curso do CAMAN 2 vezes ao ano, e devido à pandemia, a gente teve que cancelar o CAMAN agora de março, e nós estamos elaborando um curso EAD. Então, quem tiver interesse, é só ligar para a SAPED, as inscrições é feito via SAPED. Então, eu vou começar com as perguntas que foram colocadas aqui no chat, e eu gostaria de perguntar inicialmente para a Samara. Samara, a Mirene fez uma pergunta assim, a Mirene Cruz. Obrigada, Mirene, pela pergunta. A mãe que foi contaminada pelo Covid, ela pode ser doadora? Ela pode doar leite? Então, infelizmente, não é possível, é contraindicado no momento pela norma técnica do Ministério da Saúde, agora de março de 2020, e essa contraindicação, ela se estende para quem tem sintomas gripais ou compatíveis com o Covid-19, e ela também se estende a quem está contactante com pacientes ou pessoas compatíveis com a síndrome gripal. Tá bom? E compatíveis com o coronavírus. Lembrando também que acho que é importante lembrar que existe um movimento, essas mães saudáveis, né? A gente deve estimular a doação de leite, porque o medo trouxe uma queda por 60% mais ou menos da doação de leite. E os prematurinhos, eles continuam nascendo e precisando do leite materno, realmente uma gota que salva vidas, e é extremamente importante. E nós, como profissionais de saúde, estimularmos isso. Obrigada, Samara. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Naira, que é a doutora Denise. A doutora Denise fez a seguinte pergunta. Hipertrofia do freio lingual. Caso a língua do bebê ultrapasse a borda gengival, precisa fazer alguma intervenção? Naira, é com você. Naira, seu microfone está desligado. Desculpa. Então, a avaliação da anquiloglossia, ela é uma avaliação bem dinâmica mesmo, né? A gente realmente precisa examinar o bebê, ver o bebê mamando. Sim, a projeção da língua, ela é um dos dados que a gente avalia quando se pensa em anquiloglossia, mas existem outros critérios a serem usados. Então, projeção da língua, se ultrapassa ou não a gengiva inferior,
inferior. O tanto que essa língua consegue se elevar durante o choro também é avaliado. A fixação do frênulo, se na gengiva, também o formato, a posição da ponta da língua, se faz aquela linguazinha de coraçãozinho. Além dessa avaliação dinâmica e anatômica, a gente também avalia a capacidade de transferência do bebê, né? Então, se o bebê está ganhando peso, se essa mamada gera ou não dor, se faz fissura. Então, assim, sim, a projeção da língua é um dado importante, mas ele não é o único. Então, tem bebês que a língua ultrapassa a gengiva inferior, mas essa anquiloglossia compromete a amamentação. Logo, ela precisa ser corrigida. E alguns bebês que a projeção da língua fica por aí e, de repente, não compromete a amamentação. Então, realmente é importante avaliar caso a caso. Não é esse único dado que vai definir ou não a necessidade da frenotomia. Se alguém quiser completar essa informação. Eu acho que é bem importante a gente cada vez mesmo. Não significa que ter anquiloglossia é igual ao procedimento cirúrgico, né? É importante que esse bebê seja acompanhado. Existem sinais clínicos de baixa transferência de leite, como que está a perda de peso, existe fissura grave. Ou se estiver atrapalhando a amamentação, deve ser considerado sim o procedimento, mas se não está atrapalhando a amamentação, existe uma boa transferência de leite, o bebê recuperou o peso de nascimento, a mãe tem essa plenitude pós-mamada, então não tem necessidade da intervenção, porque nós estamos aqui avaliando pontualmente a anquiloglossia e a amamentação. Nós não estamos preocupados nesta fase, neste momento, em relação a distúrbios na fala, mas sim sobre anquiloglossia e aleitamento materno. Tudo bem, então? Jefferson, a doutora Ana Cristina Stone fez uma pergunta sobre bomba. Na ordenha com bomba, como definir o tamanho do funil em relação ao tamanho da mama e do mamilo? Só o cuidado de não tocar o mamilo nas paredes do funil e quando fazer esse vácuo? Qual é o cuidado que eu posso ter com isso? Entre o tamanho do mamilo e o funil das bombas. A pergunta é ótima, né? Ela foi direto no ponto, o ponto nevrálgico da bomba. Então, olha só, a bomba, ela tem tamanho, e para você poder decidir que tamanho é esse, você deve medir a base do mamilo, então, mede com uma régua mesmo, em milímetros. Então, eu tinha separado uma régua aqui, mas com a régua, você vai colocar na base do mamilo e vai ver quantos milímetros eu tenho bem aqui na base do mamilo. Eu tenho 12 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, e aí, a depender de quantos milímetros você tem, você vai usar, então, uma bomba compatível com o tamanho do seu peito, do seu complexo mamilo-areolar, porque sim, essa a principal causa de trauma relacionado à bomba. Qual que é a dica prática, Ana? Quando a bomba, quando o mamilo sobe para dentro do túnel, raspando na parede do túnel, em todas as vezes, isso vai causar trauma. E o trauma mamilar causado por bomba é um dos traumas mais difíceis de conduzir. Então, as bombas nacionais, elas não têm muita variedade, né? Geralmente, você compra uma bomba, ela tem tamanho único, mas já existem no mercado bombas com opção de 2 tamanhos, né, até 3 tamanhos, e tem também de 5 tamanhos, né? Então, mas é claro que essas bombas, geralmente, e essas bombas, quero também dar uma outra dica, as bombas que usam aquele protetor de silicone, lembrar que quando você usa o protetor de silicone, você diminui o túnel. Então, o protetor de silicone, se você tem mamilo grande, talvez ele não esteja indicado no seu caso, você tem que medir.
Então, um protetor de silicone, que algumas bombas oferecem, na hora que você põe o protetor de silicone na bomba, ele diminui bastante o túnel, e aí tem que ver se isso está adequado para a sua mama. Precisa realmente do acompanhamento aí do profissional, né? A bomba, pessoal, é um acessório na amamentação. O grupo técnico, ele acredita que deveria vir, assim, uma advertência na caixa, né? Na embalagem de qualquer acessório da amamentação. Cuidado, esse produto pode causar malefícios, inclusive para a amamentação. Procure um profissional especializado. Não tem condição de ficar usando isso sem orientação. É bem fácil se machucar. Às vezes a mãe, na ânsia de querer fazer as coisas, né, e conseguir melhorar a amamentação, ela acaba introduzindo acessórios que podem dificultar e piorar ainda mais a dificuldade da amamentação. Obrigada, Jefferson. Então, as duas últimas perguntas foi feita pela doutora Adriana. Ela perguntou sobre os locais de doação. Então, eu já falei previamente, são nossos bancos de leite, né, que tem na Zona Leste, na Zona Sul e na Zona Norte, que é o da Maternidade Ana Braga, da Maternidade Galileu e da Maternidade Balbina Mestrim. São os locais de nosso banco de leite do estado do Amazonas. E a outra pergunta é amamentação e Covid. Quais são as recomendações atuais? O leite materno, ele pode transmitir a doença? Alguém quer comentar? Eu posso comentar? Então, tá. Então, gente, atualmente a ciência ainda não nos mostrou que contém o vírus no leite materno. Então, não há nenhuma contraindicação atualmente sobre manter ou seja, o aleitamento deve ser mantido. Nós, no Departamento Brasileiro da Sociedade Brasileira, tem vários documentos referentes à amamentação e sobre manter, né, se manter a amamentação. Ela não está contraindicada, tá bom? Vamos para as considerações finais. Eu gostaria inicialmente da palavra da Naira e depois eu sigo para os outros colegas fazer as considerações finais. Naira, o seu microfone está desligado. Desculpa novamente. Então, agradeço novamente a disposição e de vocês terem separado um pouquinho do tempo de vocês para isso. Agradeço os colegas, né, pela iniciativa, a SAPED na pessoa da doutora Helena Marta, Bruninha, que está nos bastidores, e a nossa intenção é que realmente essa live, essa conversa, tenha sido útil, né, que a gente tenha conseguido oferecer as ferramentas, algumas ferramentas, para ajudar as famílias e alguns profissionais de saúde na tomada de decisão. E reforço, né, que o departamento segue à disposição via SAPED, na tentativa de colaborar de alguma forma com alguma demanda do aleitamento que possa existir. Obrigada. Vou atender uma última pergunta aqui para poder prestigiar a doutora Edile, que fez uma pergunta aqui. Então, a Samara vai responder. Além de estimular a informação e encaminhar a consulta pediátrica, existe mais alguma coisa que o obstetra pode ajudar na estimulação ao aleitamento materno? Samara, é com você. Seu microfone está desligado, Samara, a gente não está te escutando. Oi, Edile, então, realmente, obrigada, né, por estarmos nos privilegiando. É muito bom que realmente os obstetras tenham esse olhar, né? E o exame da mama, eu acho que pode ser extremamente fundamental, identificar algumas dificuldades, possivelmente um mamilo invertido, reforçar mesmo, se esse pai, se essa mãe foram na consulta pré-natal pediátrica, acho que isso é extremamente fundamental. E estimular a visão multidisciplinar da amamentação, que não é só o pediatra, mas realmente o enfermeiro, o fono, pode ser muito importante nessa visão e ajudar essas mães. E também desde as emoções, né, ela empoderar essa mãe, desde ainda a gestação, e vocês, os ginecologistas e obstetras que estão acompanhando desde o início dessa gestação, são extremamente fundamentais
fundamentais, porque tem vínculo, e eles realmente acreditam em vocês, isso é muito importante. O que o senhor tem a contribuir, doutor Jefferson? Eu acho que você foi perfeita, acho que é isso mesmo, né? Essa percepção aí do pré-natal, né? Que o obstetra de fato pode direcionar já a mãe, né? E outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente comentar, que a mulher, da mesma forma que ela vai se preparar para o parto, que ela também precisa se preparar para a amamentação, né? É um saber, né, que precisa ser aprendido, né, para ela poder passar por isso de uma forma mais tranquila, né? A gente tem que resgatar a cultura da amamentação. Como existe esse movimento obstétrico de resgate do parto normal, nós também temos que ter o resgate da amamentação. A nossa cultura hoje é a cultura da mamadeira. A gente sabe. Então, nós temos que proteger as mulheres e tentar mudar a cultura, resgatar a cultura do aleitamento materno. Não é porque é bonitinho, é porque é o melhor para o bebê, é o melhor para a espécie humana, é o melhor para a dupla, é o melhor para a mãe, então é o melhor para a sociedade. Eu acho que existem evidências robustas, né? Então é isso que a gente tem que fazer. É o que se espera de nós, profissionais da saúde. Acho que vale a pena salientar também o apoio da Febrasco, né? Recentemente, a Febrasco ela lançou um manual de aleitamento materno em apoio aos colegas obstetras, orientando, informando. Acho que vale a pena a gente citar isso também, que a gente até fala isso no nosso curso, né? Ele é uma das nossas referências, o manual novo da Febrasco sobre aleitamento materno. Jefferson, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu tenho bastante orgulho de pertencer ao grupo da amamentação. Acho que é uma tarefa importantíssima. O pediatra, né, sobremaneira, é um profissional que pode influenciar muito positivamente a mulher, né, e as famílias a amamentarem. É claro que ninguém aprende a amamentar e a orientar a amamentação em 5 minutos, em 1 hora, isso não existe, mas é possível sim tirar uma dúvida, né? Prestar atenção num detalhe. Eu tentei não falar mais do mesmo, né? Tentei abordar de uma outra maneira, com outro olhar. Sempre é possível aprimorar o nosso conhecimento a respeito de um assunto que tem sido muito banalizado. Então, a amamentação ela precisa de apoio profissional baseado em evidência. É muito importante que a gente continue ajudando as mulheres a amamentar, não a qualquer custo, né? Deixando a mulher decidir o que ela está conseguindo fazer. É muito importante que as mulheres sejam apoiadas. Nós estamos lá para orientar, mas quem decide como ela vai alimentar o seu bebê é a própria mulher. Nós não temos o direito de roubar esse protagonismo da mulher. Acho que é isso. E viva a amamentação. Samara, você quer falar um pouquinho as suas considerações finais? Então, muito obrigada a todos, a presença de cada um de vocês é extremamente importante, eu tenho uma honra gigantesca em participar deste grupo com pessoas tão especiais, então, e agradecer ao público, Dr. Jefferson, que ele sempre estará no meu coração, porque foi através dele que eu conheci esse mundo da amamentação, quantas mães eu deixei de ajudar, né, até hoje a gente erra, mas é importante que esse movimento interior em nós, para que realmente nós possamos ajudar esse protagonismo da mãe, nada a qualquer custo, mas estimular o melhor delas, né? Eu acho que isso é fundamental. E estimular você, né? Estimular a amamentação e também isso é fundamental e cada um de nós tem um papel fundamental na sociedade, isso faz de nós seres melhores. Muito obrigada, um grande abraço e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu só queria, no final, agradecer, é claro, os meus colegas que estão aqui, e a gente não pode esquecer os nossos colegas do CAMAN, que nos ajudam diariamente nesse grupo técnico. Então, eu queria dar um grande abraço para o Eli,
para a Nara, para a Priscila, que está lá em Vitória, para a Samira, para a Gerliane e para a Ágata, que lá na Bahia sempre está junto com a gente, nos ajudando. Um abraço a todos. Eu espero que brevemente a gente possa se encontrar aqui novamente, participando desse projeto piloto da CEPED. Foi um prazer estar essa noite com vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, gente.